O Lucas é um carioca, radicado caxiense, conhecido pelas intervenções artísticas aqui na cidade, seja estampando a sua arte em espaços públicos ou exposições em galerias. Você já deve ter visto por aí, com um vestido listrado nas cores preto e branco, uma figura de sorriso suave, meio menina, meio gata. É a personagem Elixá. Ela aparece em espaços públicos de passagem, como calçadas, postes, paradas de ônibus e paredes, criando narrativas urbanas com leveza e doçura. Lucas, como é que nasceu a Elixá? E qual o recado que ela quer nos deixar? Nasceu de um projeto da faculdade, né? Porque eu estudava no Rio. Foi uma maneira de aliar ao lance da ilustração que eu trabalhava, né? E me veio essa coisa dessa personagem menina, felina e tal. E na época eu não entendi muito bem, mas eu falei, isso merece ser trabalhado. E com o tempo, né, eu fui começando a desenhar na rua, na faculdade, às vezes quando eu ia para a capital, né? Porque a faculdade não era na capital, enfim. E vi que na rua era legal essa aproximação com o público, né? Então eu falei, é uma maneira legal de investir e resolvi ir para uma cidade grande, que foi Porto Alegre, para levar esse trabalho, assim. Então ela surgiu desse jeito, assim. E Como é que foi a experiência lá em Porto Alegre? Que é uma cidade maior, né, que Caxias. sim, foi bem legal, assim. Foi o lugar certo para estar, assim, né? O lugar certo para eu estar naquele momento, assim, para personagem, para essa ideia estar, assim. Cheguei em 2015, foi bem bacana, fiquei lá. Eu vim para Caxias em 2017 com a Júlia, minha companheira, a gente veio ter nosso filho aqui. E fiquei esse tempo todo lá, trabalhando muito nisso, assim, fazendo na rua, assim, sem pensar muito em nada que não fosse estar na rua e deixar a personagem e criar essa narrativa e criar uma coisa que é um legado, assim, né? Quase um patrimônio, assim, né? E Lucas, como é que faz para acessar esses locais públicos, a calçada? É fácil? É acessível para o artista poder deixar sua arte nesses locais? Era fácil, né? Até quinta-feira passada, assim, eu acho, né? Para mim sempre foi bem tranquilo, assim, porque esse trabalho, assim, ele é um trabalho extremamente subversivo, só que subversivo de um jeito muito agradável, né? Uma subversão tranquila, é uma criança, é uma menina, é uma coisa que aproxima a gente porque é uma pessoa também, tamanho real, assim, né? Eu desenho essa personagem como se ela fosse uma pessoa interagindo, né? E ela sempre interage como se fosse ela mesma, né? Não sou eu que faço, é ela que está ali. Enfim, então, tudo legitima, assim, né? Nesse trabalho ele se propõe a ser um trabalho belo, um trabalho que agrade mesmo, assim. Então isso é bom porque isso permite a gente criar essa subversão, porque aquilo ali continua sendo uma coisa ilegal, né? Não sei se um crime, né? Enfim, mas a ideia é um pouco essa, e de chamar o pessoal para fazer também, né? Uhum. Todo mundo para quem por que esse cara fez isso aí? É horrível, eu vou fazer também. Isso é legal, vamos fazer. Então, sempre foi tranquilo de fazer, justamente porque o trabalho ele procura se legitimar de todas as maneiras possíveis, assim. Só que hoje, como a gente vive, enfim, numa sociedade, acho que... Porque eu não vou falar do problema que aconteceu já um pouco, assim, A gente vai comentar daqui a pouquinho. tá. Mas, enfim, enfim, é um pouco diferente agora, assim, né? Depois de tudo que aconteceu, assim, eu tô ainda repensando, né, como fazer, como acessar esses locais, assim. Mas, enfim, como eu falei, é um trabalho que ele se legitima, assim, apesar dessa marginalidade, né? Ele é um trabalho que se legitima e para mim sempre foi muito tranquilo fazer. Muito. Isso que o Lucas comentou com a gente é porque na última quarta e quinta-feira, a menina gata passou por uma situação diferente, né? Uma denúncia levou a Guarda Municipal de Caxias do Sul até a Praça das Feiras, onde o Lucas pintava a Elixá. Como é que aconteceu isso, Lucas, e como é que foi essa experiência para ti? Foi a primeira vez que te abordaram dessa forma? Foi a primeira vez que me abordaram, assim, querendo que eu parasse ou que me levasse, assim, uma coisa mais... eles não me trataram mal, não me trataram bem também, mas mais agressiva nesse sentido, assim, né? Sempre foi algo que teve um diálogo, né? Sempre, assim. O máximo que eu tive de problema foi, às vezes, com um segurança particular de algum lugar, enfim, não lembro onde, mas que sempre teve espaço para esse diálogo, assim, e para essa coisa, assim, de que é uma coisa tão... enfim, é algo no chão, né?
Então, esse discurso de patrimônio, ele vai um pouco vai pro chão, porque é o chão, assim, o chão, ele, enfim, não chega a ser um patrimônio, assim, é uma coisa meio idiota, né, com todo respeito, né, mas, enfim... Por que tu escolheu a rua para expressar a tua arte? Por que na rua? Porque tá mais perto das pessoas? Para conseguir falar, porque eu acho que eu preciso falar, assim, né? Acho que eu, como pessoa, preciso falar, preciso ser ouvido. E como o meu trabalho acessar as pessoas, assim, no meio que eu estava, né? Universitário era bem difícil, assim, né? Diferente daqui, assim, onde eu estudava no Rio, assim, era difícil acessar as pessoas, então eu precisei ir para a rua. E aí na rua eu vi que todo mundo vê. E, enfim, tu conhece todo tipo de público, tu não fica inserido só naquele público, assim, ou aquele outro público muito diferente. Todo mundo tem acesso, então... Por isso que eu gosto, assim, e eu amo estar na rua e fazer na rua e não tenho a menor vontade de parar, assim. Como é que é a reação das pessoas quando te comentam alguma coisa? Ah, eu passei lá na rua, vi a tua arte. É sempre uma coisa positiva, assim. Difícil ser algo assim, porque justamente porque a proposta, assim, né, ser uma coisa bem agradável mesmo, assim, né, esse trabalho ser uma coisa que, né, que talvez leve coisas que são de conflito, mas sempre de uma maneira mais assim, como se fosse um abraço, assim, né? Um abraço. Pior que eu sempre falei isso mesmo, né? Como se fosse mais um abraço do que, assim, às vezes, né, uma voadora, assim, né? Uma intervenção na rua, ela se propõe a ser um conflito de frente com a pessoa, assim. O meu trabalho, não, assim. Então, o retorno das pessoas, assim, é sempre muito positivo, assim. Qual foi o feedback mais emocionante? Mais emocionante? Não sei... geralmente de crianças, assim. Quando são crianças, que aí... agora, não lembro, assim, mas assim, eu vou muito pra feira gráfica também, né? Faço trabalho com arte gráfica, eu e a Júlia, né? Minha companheira. A gente faz o projeto hoje em dia junto, né? É legal falar isso, né? Porque quando eu comecei a fazer sozinho, hoje a Júlia, que também ela é jornalista, enfim, ela deu essa equilibrada no trabalho, assim, né? E, enfim, mas aí nessas feiras gráficas a gente tem muito contato com criança ou adultos que falam de criança, então é sempre... muito bacana, assim, né? Uma criança que vai investigando, assim, tal, trabalho, assim, então isso é demais, assim, quando as crianças curtem, assim, porque o objetivo é para criança mesmo, né? Então... Depois do acontecido, a Elisha, né, a personagem, emitiu uma nota oficial e num trecho desse texto ela fala um pouquinho sobre essa relação da arte com as pessoas e que o que interessa para o artista está no ser humano, na mudança da percepção e simplesmente na arte. Explica resumidamente, rapidinho, o que tu quis dizer com isso. Esse lance das pessoas é justamente essa questão da instituição, né? A instituição, ela é engessada, assim, né? Tu vai, enfim, tu não dialoga com a burocracia, tu dialoga com pessoas, né? Quem faz as leis são pessoas, né? E quem cumpre as leis são pessoas. Então, nosso foco foi sempre as pessoas, assim, né? Porque com as pessoas sempre teve diálogo, né? Só que, enfim, dessa vez não aconteceu, mas isso... A ideia nesse trecho, acho que era passar um pouco isso, assim, né? Dessa arte tocar a pessoa e qualquer coisa, não gostei. Estamos abertos ao diálogo, assim. Nós, pessoas, falando com outras pessoas, assim, construindo relações nossas, assim, fora desse sistema, né? Isso, né? Pessoas, assim, a ideia sempre é estar comunicando com pessoas. As instituições, elas ficam em outro plano, assim, em outro momento, né?